seguinte. Feliz Halloween, amigo! Vocês sabem que já é tradição aqui no canal que praticamente todo Halloween eu venho com pelo menos uma fantasia ou alguma maquiagem pra fazer um especial de Halloween pra vocês. E nesse ano não só estou maquiada, como temos aqui toda uma vibe de Halloween que eu preparei aqui esse ano pra vocês. E nesse Halloween, ao invés de fazer uma leitura de vários livros, como eu já fiz isso nos vídeos passados, eu decidi fazer um pouco diferente. Já faz algum tempo que eu tô com alguns livros do Stephen King no meu TBR, e dessa vez eu resolvi fazer um vídeo lendo pela primeira vez um dos livros dele. E o livro escolhido da vez foi Misery. Esse aqui é um dos livros que duas das minhas youtubers favoritas já tinham lido, a Hailey Pham e a Ellie, então eu já sabia mais ou menos da história, que eu acho que facilitou um pouco a leitura. Basicamente, um autor chamado Paul Sheldon acaba sofrendo um acidente de carro e ele é salvo pela sua fã número 1, a Annie Wilkes. Só que conforme ela vai cuidando dele, ele vai percebendo que ela simplesmente é maluca e ela acaba obrigando ele a continuar a história de sua personagem favorita, a Misery. E eu achei que essa era a época perfeita pra finalmente ler um livro do Stephen King, sendo que, gente, eles estão há muito tempo no meu TBR e eu não tinha, assim, nem pensado em ler eles. Então fiquem aí com o vídeo pra vocês verem como foi a minha experiência de leitura. Bom, o que eu estava pensando, né? Eu já tinha colocado livros do Stephen King no meu TBR há bastante tempo. Eu tinha visto muito recomendações de Misery, principalmente depois que a Hailey Pham leu Misery. E aí eu tava pensando, cara, agora é Halloween. E aí, nossa, faz tanto tempo que eu tô com esses livros do Stephen King aqui comigo. E aí eu não tinha lido. É um filho de Connie, que ele ainda está com alergia. Sim, estamos tratando no veterinário, tá? E aí eu sempre ficava, nossa, eu quero ler. E aí eu pensei, então, fazer esse videozinho, assim, de Halloween com essa temática. Mas, aí aqui está. Eu tenho 2 livros. O primeiro eu comprei mais recente, né, que é o Misery. Ele foi lançado em 87. Porque dizem que tem uma diferença, né, do novo Stephen King pro velho Stephen King. Eu acho que os dois que eu tenho aqui são velhos. E aí, é um livro que se passa em um lugar só, então acho que, tipo assim, não seria muito difícil de ler. Ele tem 300 e pouquinhas páginas, mas, assim, a fonte é grande e tal, mas eu nunca li Stephen King, então não sei. A outra opção, essa aqui é uma reimpressão, claro, né? Diretamente do túmulo de Ramsés, temos aqui em Sônia. O PlayStation tá ligado, tá, gente? Então não liguem que tá com esse barulhinho. E tá chovendo lá fora. Essa aqui é uma edição... Gente, quando eu falo pra vocês que o coitado do livro é velho... Ele sobreviveu a um ataque de cupim que teve aqui em casa. Nossa, o Misery é mais velho que esse aqui é de 94. Mas, como vocês podem ver, ele é um tijolo das pirâmides de Saqqara, entendeu? Mas... esse aqui é um livro... não sei se é da minha avó, da minha mãe, não sei. Ele tem, meu Deus do céu, ele tem 700 páginas. A fonte, eu não acho ela tão pequena também, mas eu não sei da história desse livro. Então, o que eu tava pensando? Eu tava pensando em ler Misery, porque, assim, é uma história que eu já sei mais ou menos do que se trata. E aí, se der tempo, ainda nesse mês eu leio um pouquinho de Insônia, que vocês sabem que eu quero colocar... Todo o vídeo eu planejo pra sair no dia 31 de outubro, de fato. Então, por enquanto, vou ler Misery, que já sei mais ou menos a história e tal. E é isso, eu sei que tem um filme também. Eu gosto de ler livros e depois assistir os filmes desses livros, acho bem legal. Então, é isso e bora para a leitura. Bom, amigos, vim aqui pro cenário de livros que também está decoradinho de Halloween. E vindo aqui pra vocês uma atualização rapidinha. Até o momento, eu tô na página 39. E, gente, ele é um livro que, assim, eu entendo porque que as pessoas falam que é um livro parado. Mas, basicamente, o que acontece? O Paul Sheldon, que ele é um autor, ele sofre um acidente. Ele acaba, tipo assim, com as 2 pernas quebradas e afins. Totalmente inválido. E aí, a fã número 1 dele, a doida da Annie Wilkes, acha ele e vai cuidar dele. Então, assim, boa parte do livro, agora, tipo assim, eu sei que vai passar tudo ali no mesmo cenário dentro da casa dela, na cama. Então, entrem nesse livro já sabendo que é isso que vai acontecer. Mas, eu vou falar pra vocês que tem a Annie, tipo assim, gente, ela é maluca, tá? Ela é maluca.
E no começo, ela já faz umas coisas assim que dá uma agoniazinha de ver. Ela assim, ela dopa ele, ela faz ele fazer uns negócios nojentos porque ela fica brava com ele e tal. Então, hoje, inclusive, eu tava assistindo o trailer do filme, porque agora não tem como não imaginar a Kathy Bates como. Não tem como não imaginar ela como a Annie Walker. E muita gente fala isso, mas assim, com certeza o Stephen King tava, nossa, e se isso acontecesse comigo? Parece que, tipo assim, é meio que um self-insert, sabe? Mas, por enquanto, o livro tá bem legal. Mas, o que é uma atualização que eu já devia dar aqui há um tempo pra vocês, mas enfim. Agora, como eu falei pra vocês, né, eu tô fazendo, já fiz a parte presencial do estágio da faculdade. Agora, eu tô fazendo um relatório. Eu tenho um relatório inteiro pra fazer, que eu tô fazendo de pouquinho. Eu tenho um projeto de extensão pra fazer, que é tipo uns mini TCCs que a gente faz ao longo dos semestres. E eu tenho uma viagem que quem me segue no Instagram já saberia, mas a gente com o grupo Bárbara Zan que vai pra Argentina, agora dia 1º de novembro, pra competir no CIAD. Então, eu tô com muita coisa na minha cabeça. Várias vezes eu, tipo assim, me peguei, tô lá lendo o livro concentrada, aí do nada, ai, mas tem página de tal coisa pra escrever, ai, mas eu tenho que arrumar tal coisa, ai, mas eu tenho que ver tal coisa, separar tal coisa. Então, assim, eu tô meio assim, lenta lendo esse livro, porque o tempo que eu peguei pra ler, tipo assim, eu consegui ler umas, tipo, 20 páginas em 30 minutos. Então, não é um livro difícil de ler. A fonte dele é pequena, tipo assim, na fonte dele é grande. É, tipo, bem, bem fácil mesmo. Mas tudo isso tá acontecendo, então por isso eu tô dando uma demoradinha pra ler aqui pra vocês. Mas, essa é a minha atualização aqui por enquanto. Eu não ia dar atualizações, mas eu esqueci que como nesse vídeo inteiro eu vou ler um livro só, eu posso vir e falar mais aqui com vocês. Normalmente eu tenho que cortar as coisas que eu falo, porque eu falo muito, muito, muito de todos os livros. Quando eu faço os vídeos que tenha, né, que às vezes eu leio 3, 4 livros. Mas, como eu vou ler um livro só, agora eu posso vir aqui e fofocar mais sobre o livro com vocês. Então agora eu vou dar aula, por isso eu vim aqui bonitinha, arrumadinha. Agora eu vou dar aula. Eu vou de noite, depois da aula... Agora, já é de noite, né? Agora eu tenho aula às 8. Eu vou jantar. Eu vou ver se eu escrevo mais um pouquinho do relatório, que eu quero pelo menos terminar essa página por hoje. E aí, eu vou tentar ler mais um pouquinho antes de dormir. Mas então, é isso e até a próxima atualização. Bom, amigos, sinto que esse ângulo, que não era pra ser tão utilizado aqui no canal, está sendo utilizado agora, mas são 2h30 da manhã e eu não vou pegar a ring light pra ligar nem nada, mas eu agora li 100 páginas, oficialmente, 107 páginas, e vim aqui, nossa, dá pra ver realmente pela minha voz que eu tô acordada há muito tempo, mas eu vim falar aqui, mais ou menos... Quando eu dei a primeira atualização pra vocês, ainda tava na página 40 e pouquinho, né? E assim, gente, que agonia. Mano, a moça é muito mais doida do que parecia ser. Não sei se eu falei, mas a primeira vez que eu vi alguém falando sobre Misery foi num vídeo da Hailey Pham. E do jeito que ela descrevia, tipo assim, ela era, ai, doidinha e tal. Mas, tipo, não completamente insana, torturando o Paul e, tipo... Gente, assim, fazia muito tempo que eu não sentia agonia lendo o livro. Tipo assim, você sente agonia com as coisas que ela faz com ele, com as situações, com ele tentando fugir e pegando remédio, e ai, é assim, dá uma certa agonia. E, gente, eu adoro o autor. Ele fala umas falas, o autor, no caso, o Paul, ele tem, assim, umas falas muito engraçadas. E, tipo assim, os delírios que ele dá no momento de desespero são muito engraçados. Apesar de que eu só acho que tem algumas referências no livro que eu não tô pegando muito. Já aconteceu em alguns outros... Tipo, A Chama de Amber, que foi o último vídeo literário que eu fiz, né? Que eu falei pra vocês que eu dei DNF, porque, tipo, tinha muita coisa que eu não tava entendendo do livro e tal. Tem algumas referências que eu não entendi. E, assim, tem algumas partes que, por exemplo, eu posso... Deixando bem claro aqui que eu não estou comparando Stephen King com a Stephenie Meyer. Vamos lá. Antes que vocês me deem hate aqui nos comentários. Mas, um dos motivos dos quais eu não gostei muito de Sol da Meia-Noite foi que o Edward pensava muito e, tipo assim, ocupava um espaço desnecessário no livro.
Eu não acho necessariamente que é desnecessário todos os pensamentos que o Paul tem, até porque ele tá em delírio. Então, assim, tem muitos delírios e, assim, muitas coisas da mente dele que acontecem nesse livro. Que, tipo assim, eu sinto que tem muitos acontecimentos ali, mas uma grande parte do livro é ocupada pelos delírios e pelos sonhos do Paul. Então, assim, eu tava falando, inclusive, isso hoje com a minha avó, que ela tentou ler esse livro e não gostou, que tem muito... Ela achou muito chato, porque, tipo, realmente tem muito pensamento dele. Tem algumas partes que eu fiquei, tipo assim, meio perdida, e aí eu fui lendo, mas tive que voltar de novo pra ler de novo. Mas, até o momento, tipo assim, são as vozes da cabeça de um homem com as duas pernas quebradas, sendo torturado, preso em cativeiro e delirando. Então, assim, faz sentido estar no livro. Mas eu não tô achando ele chato, eu tô achando ele lento. Veja bem, achar um livro lento e achar um livro chato são coisas diferentes. Até porque, por exemplo, o Riley Sager, no livro que eu li, né, que tem algum vlog aí que eu li, deixar por aqui a playlist literária pra vocês verem. Ele tem uma escrita onde, por exemplo, algumas coisas, assim, meio paradas acontecem pra do nada, pá, tijolada na cara de plot twist. Então, tem isso que acontece, por exemplo, tem os delírios dele, e aí, por exemplo, tem o surto da Anne e tal. E agora, finalmente, né, que eu falei pra vocês mais ou menos a história no comecinho do vídeo, ele finalmente vai começar a escrever Misery, e eu achei um negócio muito legal. O livro, ele é escrito em fonte normal, né? Mas quando ele começa a escrever Misery pra Anne, fica com fonte como se de fato fosse uma máquina de escrever. E eu achei isso muito legal. E aí, você meio que tem a história dentro da história, né? Tipo, você consegue acompanhar os capítulos de Misery que ele tá escrevendo conforme a história vai acontecendo. E eu achei isso bem legal, uma coisa bem interessante. Eu acho que isso não tinha acontecido em nenhum dos outros livros que eu li. Só no Manual de Assassinato para Boas Garotas, que você meio que acompanha o podcast e o blog da Pip. Mas ainda assim, achei bem legal, tô achando bem interessante, bem diferentinha, né, do que eu costumo ler. Mas até agora eu tô gostando bastante da escrita, então vamos continuar lendo e eu volto aqui com vocês na próxima atualização. Bom, gente, esse livro é pior do que eu pensava. Agora, novamente, são 2h pouca da manhã. Eu voltei da aula. Vocês sabem, né, que eu gosto de ler já bem tarde. Nossa, inclusive a luz tá bem péssima. Mas vocês sabem que eu gosto de ler bem tarde. Porque ninguém manda mensagem, não tem nada pra fazer, tá todo mundo quieto, em silêncio. Então, eu continuei lendo o livro. Coisas muito doidas aconteceram. Olha, fazia, acho que assim, muito, muito, muito tempo que eu não sentia tanta agonia lendo o livro. E hoje uma das alunas da minha mãe falou que realmente era um livro... Um pequeno spoiler, caso você queira saber. Ele tenta fugir, o Paul, e aí dá errado. E ela castiga ele de uma forma que é 100% descrita nos máximos detalhes. E, olha, gente, eu queria ter filmado a minha cara lendo essa cena pra vocês. Olha, foi assim... Eu tô sem palavras. Não de um jeito ruim, de um jeito muito bom. Assim, o objetivo realmente era impactar o leitor e o objetivo foi cumprido com êxito. Então agora eu tô na página 230 e pouquinho, eu acho. Então eu vou parar por aqui hoje. Acho que já tivemos impacto suficiente, né? Então eu continuo aqui amanhã com vocês. Bom, gente, vocês desbloquearam outro ambiente da minha casa, que é a minha sala. Normalmente, a minha avó e a minha bisa ficam aqui, então eu não venho filmar muito aqui pra vocês. Até porque ou estão dormindo, ou estão vendo novela, e ai de mim se atrapalhar a novela delas. Então, hoje que elas foram levar ela, minha mãe foi levar elas no médico. Eu tô aqui na sala porque o meu cachorrinho, tadinho,
Ele é velhinho, muito velhinho. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês. Aquele ali é o Tutuquípsio. Oi, neném! Aquele é o Tuti. Na verdade, Tutankhamon. Eu era muito fã do filme da Rainha Sol quando eu era pequena. Então, ele fica aqui embaixo, né? Ele não sobe porque ele já tá bem velhinho, tá com problema na coluna, já não enxerga direito. Ele tem 16 anos, gente. E ele não gosta de ficar sozinho, tadinho. Normalmente, como eu tô lá em cima no quarto, elas ficam aqui com ele, né? Fazendo companhia o dia inteiro e tal. Mas, se ele fica aqui sozinho, ele começa a latir, ele não gosta de ficar sozinho. Então, enquanto elas não estão em casa, eu tô aqui com eles. O Tuti tá aqui na caminha dele e os gatinhos estão lá no quintal. Quem sabe algum dia vocês desbloqueiem aquela parte da casa, mas por enquanto estamos aqui na sala. Falta, assim, menos de 100 páginas pra eu terminar o Misery. Eu achei que eu ia demorar um pouco mais, porque muita gente falava que não gostava muito do livro, ou que gostava do livro, mas que achava ele muito parado e tal. Gente, por mais que seja um livro que aconteça em um lugar só, é tanta coisa que acontece, a Anne é maluca. Ai, olha, ontem vocês viram que eu já tive que dar uma pausa, porque assim, eu acho que eu teria até terminado o livro lá em cima, mas aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. E assim, eita atrás de eita, a Anne faz torturas com ele muito bem descritas, assim, são bem impactantes pro leitor. Mas assim, gente, eu tô gostando bastante do livro. Eu ainda não consigo achar um cenário em que o Paul consiga escapar. O que isso deixa o livro bem interessante. E aconteceu. Quem sabe o que acontece quando o Paul tenta. Não tenta fugir, mas quando ele sai do quarto e aí ele volta de viagem. Nessa parte que eu tô. Ele ainda tá escrevendo o Misery, mas aconteceram coisas bem desconfortáveis. Eu não quero dar spoiler pra vocês. Eu não quero falar exatamente o que aconteceu, mas quem lê o livro vai saber de qual parte eu tô falando. Enfim, então vou aqui ler o meu livro. Eu fiz um matcha para acompanhar a nossa leitura. Assim, eu acho que um dos motivos pelos quais o livro fica tão interessante e você não consegue parar de ler é porque você pensa, cara, primeiro, o que vai acontecer depois? Porque assim, quando você pensa que tá ruim, o Stephen King vai lá e piora. Então, assim, isso eu acho que deixa o livro bem interessante. E porque a gente não sabe se ele escapa ou não. Então, assim, se ele consegue escapar, como? Se ele não escapa, como que a história vai piorar num nível de que ele não consiga fugir da situação, entendeu? Mas então é isso e bora pra leitura. Eu terminei Misery. Olha, aconteceu tanta coisa nesse final que eu terminei, eu precisei dar uma pausa pra coletar todos os meus pensamentos sobre. E assim, eu vou falar logo de cara, 4 estrelas. Pra mim, 5 estrelas é uma categoria especial, 6 estrelas é uma categoria mais especial ainda. Mas, gente, eu achei o livro muito, muito, muito bom. E assim, eu achei que ia ser talvez um tiro no pé, né? Um livro onde tudo é bem parado, estando em um reader's slump. Mas, gente, por mais que o livro se passe em um ambiente só, acontecem tantas coisas nesse ambiente que não fica maçante, não fica chato. E assim, sabe quando você tem aquele sentimento de você tá ansioso e o seu coração tá batendo e você tá, meu Deus, o que vai acontecer agora? Isso aconteceu no final inteiro desse livro. Eu não sabia o que esperar, eu não sabia se ele ia fugir, se ele não ia fugir. Eu não vou falar pra vocês o que acontece, lógico. Mas, assim, eu só vou falar que... Não é exatamente um spoiler, mas, assim... É um final bom, mas ao mesmo tempo eu também acho que não é um final tão bom assim. Tipo assim, é um livro muito bom, mas, tipo assim, não é que é um final bom, não é um final bom. É um final feliz, mas eu não acho que é um final feliz, entendeu? Tipo, eu já falei aqui pra vocês várias vezes que o meu livro favorito é Deixa Ela Entrar. É um livro que eu acho que, assim, é nessa mesma coisa de... É um final feliz, mas não é um final feliz, sabe? E, assim,
Gente, eu sentei aqui agora depois, eu não consegui parar de ler o livro, ficar pensando o que ia acontecer. Eu fui lendo, 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 lendo. E, gente, eu achei assim um livro muito, muito, muito bom. Eu adorei a escrita do Stephen King. Das formas como ele descreve as coisas, como ele traz as outras referências, como tudo vai acontecendo, assim. Ele utiliza muitas. Como eu explico isso? Acho que não teve nenhum livro que eu li, assim. Ele, por mais que ele foque muito nos problemas dos personagens, ele foca muito ao redor dos personagens, sabe? Ele explica muito tudo que tá acontecendo ao redor, ele dá detalhes que eu não acho que eu vi muitos autores fazendo, na verdade. Eu achei a escrita dele bem única e eu só posso dizer que eu não vejo a hora de ler mais livros do Stephen King. Eu simplesmente adorei, adorei, adorei esse livro. Não teve o fator de 5 estrelas pra mim. Normalmente, se não pela história, pelos personagens, costumam ser um livro de 5 estrelas. Mas, assim, cada um tem tem um estilo de personagem favorito, um estilo de história favorita, enfim. Apesar de que eu gostei muito do Paul Sheldon. Eu acho que, assim, tem muitos livros onde os personagens são descritos, assim, de uma forma muito heróica, sabe? E eu acho que o porquê eu relaciono muito esse livro com o Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar foi um dos primeiros livros com uma escrita mais crua que eu li, sabe? E você não parece... Tipo, eles não parecem que são personagens de livros, eles parecem que são pessoas reais, sabe? E eu acho que isso também fez com que eu gostasse bastante da história. E por mais que este não seja 5 estrelas, eu tenho certeza que vai ter algum livro do Stephen King que eu vou dar 5 ou 6 estrelas. A história é muito boa, a escrita dele é excepcional. Então, posso dizer que não só entendo todo o hype que ele tem, como concordo 100%. E ele provavelmente vai sim se tornar um dos meus autores favoritos, conforme eu for continuando lendo os livros dele. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu simplesmente amei o livro, como vocês viram. Tem coisas que você fica pensando, mesmo depois de ter lido o livro. Eu já tô lendo outro livro, mas ainda assim, do nada, aparece assim, pensamentos sobre a Misery, sobre a Anne, sobre a história toda. E eu recomendo pra todo mundo ler esse livro, porque, nossa, ele é um livro muito bom. Vocês sabem que normalmente eu nem falo palavrão aqui pra não dar problema com o YouTube, mas o livro foi do caralho. Eu espero que todo mundo leia esse livro, porque ele, assim, foi simplesmente muito, muito, muito bom. Então, é isso. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, onde eu postei não só essa, como várias outras maquiagens de Halloween. Vocês vão estar vendo esse vídeo dia 31, o que provavelmente não vai dar pra vocês se inspirarem a fazer nenhuma maquiagem no dia, mas quem sabe vocês peguem inspirações pro ano que vem, ou até pro carnaval, né, quem sabe. Deixem aqui nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nossa, porque ficou tão bonitinho o cenário. Vou ficar com tanta dó de tirar essas coisas depois.